Não há dúvidas de que, com o avanço tecnológico, estamos a cada dia sendo mais monitorados, com câmeras espalhadas para todos os lados. Principalmente por câmeras de segurança, sempre atentas ao menor movimento que seja. Por mais bizarro que pareça, algumas câmeras já flagraram coisas inacreditáveis, desde aparições sem explicação até casos que foram parar na delegacia. E será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Coisas bizarras flagradas por câmeras de segurança. Uma mulher e seu filho tinham acabado de chegar em casa, em Los Angeles, quando algo muito estranho foi registrado pela câmera da porta. Enquanto ela conversava com o menino sobre o banho que ele precisava tomar, um homem aparece vindo da rua, andando rápido em direção à porta da casa. O que ela não sabia é que esse homem estava seguindo os dois. Só depois de trancar a porta, segundos antes de ele chegar, é que ela ouviu o barulho na maçaneta. No vídeo, ela pergunta: quem é? Enquanto o sujeito tenta espiar pelo olho mágico sem dizer uma palavra. A mulher grita para ele ir embora, mas ele continua parado na porta. O homem não tenta conversar, não ameaça, não explica nada. Só fica ali, encarando a entrada da casa como se estivesse esperando alguma brecha. Em nenhum momento, a mulher percebeu que estava sendo seguida. A gravação, publicada por ela nas redes, deixou seus seguidores arrepiados. Muita gente comentou que o olhar do sujeito parecia vazio e que aquilo podia ter terminado muito mal. Ela só não foi vítima de algo mais grave porque teve o reflexo de trancar a porta assim que entrou. Uma câmera de segurança instalada na varanda de uma casa rural registrou uma cena que deixou muita gente intrigada. A gravação, feita em preto e branco, provavelmente em modo visão noturna, mostra uma figura com vestido longo e cabelo comprido andando de um lado para o outro, bem em frente à luz. A iluminação forte esconde os detalhes do rosto, e o contraste faz com que a silhueta pareça ainda mais estranha. O que chama a atenção é o jeito como essa pessoa se move. Devagar, repetindo os passos sem parecer que está procurando algo, nem indo a lugar nenhum. No fim, ela simplesmente se vira e vai embora. O dono do vídeo até comenta que não acredita que seja algo sobrenatural, mas também diz que não parece alguém normal, nem alguém com problemas mentais. Ele pediu ajuda para especialistas de vídeo que pudessem dar zoom e identificar o rosto da figura. Mas até agora ninguém conseguiu uma imagem clara, apesar do vídeo ter rodado bastante pelas redes, contando com 500 mil de visualizações só na publicação original. Se era só uma vizinha confusa, uma brincadeira ou algo mais sinistro, ninguém sabe ao certo. Em uma cidade dos Estados Unidos, uma moradora local passou um momento assustador que foi todo registrado pela câmera da porta de casa. Era de noite quando ela recebeu um alerta no celular e foi conferir a gravação. Na imagem aparece um homem usando uma máscara bizarra parecida com a de uma criatura demoníaca, com chifres e traços inspirados em figuras do ocultismo. Ele chega perto da porta, simula que vai bater, mas não encosta. Só fica parado ali, segurando um cartaz de papelão com uma passagem do Apocalipse falando sobre o fim dos tempos. A mulher, que preferiu não se identificar, ficou com tanto medo que disse estar com receio até de sair de casa. Ela publicou o vídeo nas redes sociais e os vizinhos também ficaram em alerta. No começo, alguns acharam que fosse só uma brincadeira de mau gosto, mas depois entenderam que a situação era mais séria. A polícia foi até lá, fez um boletim e prometeu reforçar o patrulhamento na área. Mas como ninguém foi ferido e nenhum crime foi cometido, o caso ficou por isso mesmo. Até agora, ninguém sabe quem era o mascarado nem o que ele queria dizer com aquele aviso estranho. Em Salinas, na Califórnia, uma cena no mínimo esquisita foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma casa e virou notícia no país inteiro. Um homem, identificado depois como Roberto Daniel Arroyo, passou nada menos do que 3 horas lambendo a campainha da residência. O caso aconteceu em 2019 durante a madrugada. Os donos da casa, a família Dungan, não estavam no local, mas os filhos estavam dormindo lá dentro. Por sorte, as câmeras recém-instaladas gravaram tudo com qualidade suficiente para ajudar a polícia a reconhecer o homem rapidamente.
Além do comportamento bizarro com a campainha, o vídeo também mostra Arroyo mexendo em uma extensão elétrica no quintal e em determinado momento se aliviando perto da entrada da casa. Apesar da situação absurda, ninguém se feriu e nada foi danificado. A dona da casa até comentou que depois do susto, o jeito foi rir da situação e dar uma bela higienizada na campainha. A polícia considerou aplicar acusações por invasão de propriedade e pequenos furtos, mas o que mais pegou mesmo foi a estranheza do ato. Até hoje, esse é um dos flagrantes mais esquisitos já registrados por câmeras de segurança em uma casa. Um dos registros mais estranhos feitos por câmeras de segurança aconteceu em South Ruislip, na Inglaterra. As imagens foram captadas do lado de fora de um centro comunitário durante a madrugada e mostram algo um tanto quanto sobrenatural. A figura de um homem andando calmamente até atravessar uma grade de metal e desaparecer. O vigia do local foi quem percebeu a movimentação pelas câmeras. Ele chegou a sair para verificar, mas não encontrou ninguém. Quando voltou e deu play na gravação, levou um susto. O centro comunitário existe desde 1945 e tem fama de ser mal assombrado. Segundo relatos antigos, o prédio teria sido usado como campo de prisioneiros italianos durante a Segunda Guerra Mundial, o que reforça ainda mais as lendas locais. Muita gente achou o vídeo bom demais para ser real. A figura do fantasma aparece de forma muito nítida, o que gerou suspeita de montagem. Ainda assim, a gravação chamou a atenção da imprensa britânica e reacendeu boatos sobre aparições no local. Uma gravação feita por uma câmera de segurança em Palm Springs, na Califórnia, deixou muita gente intrigada e um pouco assustada. Um homem aparece andando até a porta de uma casa, falando sozinho em voz alta, como se estivesse conversando com alguém que só ele escuta. Em certo momento, ele pergunta se pode entrar e tenta abrir a porta. Quando percebe que está trancada, simplesmente vai embora. O vídeo publicado na internet logo viralizou com milhares de comentários. Muita gente achou que o cara estava possuído, mas outras explicações logo surgiram, como o calor extremo que chega a passar dos 45 graus Celsius na cidade, uso de substâncias ilícitas e, principalmente, algum tipo de transtorno mental. O fato de ele falar em uma voz extremamente bizarra não ajudou a diminuir o espanto. Algumas pessoas apontaram que ele poderia ter um transtorno esquizofrênico. Depois de ouvir a voz com a qual dialogava, hesitou, bateu na porta e, ao ver que estava fechada, não forçou. Como se tivesse consciência de que, apesar do que estava ouvindo, aquilo não era certo. Será que era só um surto ou alguém realmente possuído por uma entidade de outro plano? De toda forma, o morador dessa residência deve ter ficado bem transtornado ao verificar a gravação. Uma cena de desespero viralizou depois que a câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher corre até a porta de casa, segurando o cachorro no colo e implorando por ajuda. O caso aconteceu em Dallas, nos Estados Unidos, e a mulher em questão é Leah Amberly Witcher. Ela estava saindo do banho quando percebeu que 2 invasores haviam entrado na casa. Em pânico, correu até a porta da frente, ativou o alarme e tentou chamar os vizinhos, mas não funcionou. Sem saber o que fazer, usou a câmera da porta para falar com o marido que estava no trabalho. Jake, What's going on? call the police. Call the police? Please. What happened? I was in the bath. I thought you were home. Someone brought her back to where these 2 guys walked in. I begged them not to hurt the kids. Mas o que gerou mais debate nas redes não foi a invasão em si, e sim o fato de Leah ter fugido com o cachorro e deixado os filhos dentro de casa. Muita gente criticou a atitude, mas também houve quem a defendesse. Disseram que ela agiu no susto e preferiu não chamar a atenção dos ladrões, protegendo as crianças de um trauma maior. Depois do susto, Leah explicou que checou os quartos antes de sair e viu que os filhos estavam seguros. No fim, o marido chamou a polícia, que foi até lá rapidamente. Apesar do caso ter sido solucionado, a internet continua discutindo o que ela deveria ou não ter feito.
No meio da madrugada, uma câmera de segurança em Montgomery, no Texas, registrou uma cena que deixou moradores assustados e a polícia intrigada. Uma mulher jovem aparece tocando a campainha de uma casa, descalça, aparentemente em pânico, com algo estranho pendurado nos pulsos, parecido com uma algema. Ela não usava calças e parecia buscar ajuda. A imagem circulou nas redes sociais e rapidamente virou assunto na imprensa americana. Vizinhos relataram que ela tocou em várias casas naquela noite, mas ninguém conseguiu alcançá-la a tempo. Pouco depois, ela desapareceu sem deixar rastros. A situação ficou ainda mais estranha porque, segundo algumas testemunhas, ela parecia estar grávida. Mas, com tão poucos dados e a ausência de identificação, as autoridades não conseguiam investigar o caso. A polícia local abriu uma investigação e chegou a divulgar o vídeo na tentativa de encontrar pistas sobre quem era a mulher e por que ela estava naquela condição. No entanto, até hoje nada foi encontrado, deixando todos se perguntando o que aconteceu com ela. No meio de um supermercado na China, uma mulher estava fazendo compras normalmente quando algo inusitado aconteceu. Um item caiu sozinho da prateleira bem atrás dela. Até aí poderia ser só um acidente. Mas assim que ela pegou o objeto e colocou de volta no lugar, começou a agir de um jeito muito estranho. As câmeras de segurança mostram a mulher tremendo, e em segundos ela se joga no chão como se estivesse sentindo uma dor intensa. Clientes se aproximam para tentar ajudar, mas a coisa só piora. A mulher solta um grito tão alto que até empurra as prateleiras e a câmera parece até falhar na hora. Um homem tenta acalmá-la colocando as mãos sobre os ombros dela. Depois, segura suas mãos e faz um gesto que lembra um tipo de oração ou ritual de cura. Aparentemente, isso funciona, e ela vai se acalmando aos poucos. O vídeo foi publicado nas plataformas chinesas e logo viralizou. Muita gente achou que aquilo era um caso de possessão. Outros acreditam que a mulher teve uma crise epiléptica, ou que tudo não passou de uma encenação. Real ou não, essa foi uma das cenas mais bizarras já flagradas dentro de um supermercado. Numa filmagem de segurança em um escritório no Alasca, uma cena estranha chamou a atenção. Um homem de terno preto se aproxima da recepcionista e começa a conversar com ela. A princípio, nada demais. Até o momento em que o clima muda completamente. A mulher parece ficar nervosa com o que escuta. Ela abre a gaveta, pega uma arma e aponta direto para o sujeito. Mas, ao invés de reagir, o homem levanta a mão calmamente, fazendo um gesto. Isso parece colocar a recepcionista em um tipo de transe. Ela baixa a arma e entrega algo pra ele sem dizer nada. Muita gente acredita que o homem seria um dos chamados Homens de Preto, figuras misteriosas que, segundo algumas teorias, aparecem para silenciar pessoas que viram algo que não deveriam. Depois que esse vídeo viralizou, uma mulher chamada Nicole se apresentou dizendo que era ela na gravação. Segundo ela, enquanto estava em uma trilha com amigos, encontrou uma caverna cheia de cristais. Dias depois, foi abordada por esse homem que queria saber exatamente o que ela tinha visto lá dentro. Esse é o tipo de vídeo que realmente levanta mais perguntas do que respostas. No estado da Flórida, nos Estados Unidos, encontrar um jacaré andando pela vizinhança não é tão incomum assim. Mas o que uma câmera de segurança registrou por lá ultrapassou o limite do bizarro. 2 jacarés foram flagrados tentando invadir uma casa como se fossem visitantes insistentes batendo a porta. Enquanto um deles mal se mexe, o outro parte para a ação tentando escalar a parede, se arrasta em direção à porta e, segundo alguns internautas, parecia até que ia tocar a campainha. A cena viralizou, com comentários entre o susto e a piada. Um usuário até comentou que se o morador daquela casa tivesse um cachorro, teria dado ruim. Esses encontros inusitados não são tão raros assim na Flórida, principalmente nos períodos mais quentes do ano, quando os jacarés ficam mais agitados. Com mais de 1 milhão desses répteis vivendo no estado, situações como essa acabam sendo parte do cotidiano. Piscinas, por exemplo, são alvos frequentes. Eles aproveitam qualquer chance para se esconder ou se refrescar.
Uma câmera flagrou algo difícil de acreditar, mas que parece ter sido verídico. Kathy Gallinger, que vive em Quinte West, no Canadá, já estava acostumada com coisas estranhas acontecendo na casa desde que se mudou com a família para lá em 2018. Objetos se mexendo sozinhos, sombras no escuro, aquela sensação de estar sendo observada. Mas nada tinha sido tão claro quanto o que apareceu nessa gravação. O vídeo mostra o gato da família chamado Salem encarando duas bonecas antigas que eram da mãe de Kathy e datam dos anos 50. De repente, uma névoa escura parece surgir de uma das bonecas e vai direto na direção do gato, que sai correndo desesperado. Foi aí que a filha dela, que estava no quarto no mesmo andar, ouviu o barulho e achou melhor avisar a mãe, que decidiu checar a gravação. Depois de ver as imagens, Kathy ficou tão abalada que passou a evitar ficar sozinha em casa. Disse que só se sente à vontade com o Salem ao lado, que virou praticamente seu segurança particular. Ela ainda procurou uma amiga médium, que garantiu que a presença ali não parecia perigosa. Mas entre quem assistiu ao vídeo, há quem diga o contrário. Em Cascavel, no interior do estado do Paraná, uma cena bizarra tirou o sossego da madrugada de domingo e acabou registrada por uma câmera de segurança. Por volta das 3 horas da manhã, um homem saiu correndo completamente nu pelas ruas do bairro. A situação já seria inusitada por si só, mas ficou ainda mais grave. Ele havia acabado de agredir a própria mãe antes de fugir. A guarda municipal foi acionada e começou a buscar o suspeito pelas redondezas. No caminho, uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele atravessa correndo uma avenida. Logo em seguida, ele foi localizado pela equipe. Mesmo com a abordagem, o caso não terminou ali. O homem precisou ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foi levado para uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica. A cena viralizou por causa do absurdo da situação, mas também deixou os moradores da região preocupados com o estado mental dele e o que teria motivado tudo isso. Um casal de Minnesota, nos Estados Unidos, jurou ter registrado algo que parece cena de filme de terror. E tudo foi captado por uma câmera de segurança instalada dentro do próprio apartamento. Joe e Amy Hadke moram em Shakopee e até pouco tempo atrás levavam uma vida tranquila, mesmo com os boatos de que o local era assombrado. Eles se mudaram para o apartamento 2 anos antes e resolveram ignorar os avisos sobre presenças estranhas por lá. Só que em uma noite, por volta das 22h40 minutos, eles estavam revisando as imagens gravadas pelas câmeras, que na verdade foram instaladas para vigiar os gatos da casa, quando viram algo que os deixou em choque. Na gravação aparece o que parece ser uma espécie de vulto de uma mulher de camisola, com os cabelos soltos atravessando o corredor. Na hora, os 3 gatos do casal se esconderam embaixo da mesa da sala, como se também tivessem visto algo. Joey acredita que seja o espírito de uma idosa que teria morrido no local, ainda vestida daquela mesma maneira. Ele diz que depois desse episódio, passou a sentir que estava sendo observado. Se é ou não é um fantasma, ninguém sabe, mas que a filmagem deixa um clima pesado no ar, não há dúvidas. Uma história sinistra parou um bairro inteiro no estado do Texas no final de 2020. Tudo isso por conta de algumas imagens estranhas capturadas pela câmera de segurança de Robin Searcy, que mora há 15 anos numa região tranquila de Travis County. Robin acordou numa manhã de domingo, pegou o celular e foi conferir as notificações do sistema de segurança da casa, algo que ele já fazia por hábito. Mas dessa vez, se deparou com uma figura que parecia uma garota, usando uma camisola longa, andando sozinha pelo quintal pouco antes das 2 horas da manhã. Ela chegou a ir até a porta da casa.
Ele não reconheceu a menina, nenhum vizinho reconheceu. A história correu rápido e, claro, muita gente achou que se tratava de um fantasma. A aparência frágil, o horário e o jeito que ela surgiu e sumiu deixaram todo mundo sem entender nada. Mas a explicação apareceu alguns dias depois. A polícia de Mustang Ridge confirmou que na mesma noite uma mulher havia se envolvido em um acidente de carro ali perto. Era ela quem aparecia no vídeo, caminhando desorientada pelo terreno do Robin. Essa história teve final feliz. A mulher chegou em casa em segurança, mas por algumas horas, a câmera de segurança quase virou um portal para o 7 além. Esse foi o vídeo, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.